Boa noite, irmãos. Vamos abrir então a palavra no Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Vamos ler dos versos 7 a 11. Diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez, Senhor, estamos felizes de podermos estar aqui reunidos. Obrigado por Tua palavra, ela tem sido o nosso fortalecimento nesses dias. Continue a nos sustentar, Senhor. Derrame para nós, especialmente para nós que estamos aqui, mas também estenda aos demais, Senhor. Derrame Tua palavra para nós nessa noite. Abra para nós essa preciosa epístola de Tiago. Nos ajude, Senhor. Nós carecemos da Tua habilitação. Carecemos que o Senhor nos dê ouvidos aguçados. Nos ajude tanto a expor quanto a ouvir Tua palavra. Que haja um acolhimento, Senhor. Estamos em poucos, mas isso, Senhor, não significa nada no que compete ao Teu derramar. Então, Senhor, fale conosco. Fale conosco, nós te rogamos. Nós não queremos, Senhor, nos aproximar de Tua palavra com um interesse meramente intelectual. Nós queremos poder tocar o Senhor. Nós queremos receber vida de Tua parte. Fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, após um longo período, então, em torno do livro de Jó, nós vamos começar a considerar a epístola de Tiago. Por isso eu li esses versos iniciais, pois esses versos são os que abrem o livro de Jó para nós. Então, os irmãos perceberão que há uma conexão impressionante entre o livro de Jó e a epístola de Tiago. Irmãos, não são poucos detalhes, não. É impressionante como a palavra do Senhor ela tem uma simetria, uma conexão perfeita. E esses dois livros eles têm as suas particularidades e conexões que foram feitas pelo próprio Espírito. Então os irmãos verão que é impressionante como Jó se conecta com Tiago, e em certa medida até mesmo Tiago ele vai continuar aonde Jó parou, trazendo os detalhes e assuntos específicos que Jó apenas tocou, mas não esclareceu, e em Tiago nós temos um ampliar dessa luz que nós encontramos em Jó. É muito interessante, irmãos, que como nós já vimos quando estávamos estudando o livro de Jó, possivelmente o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito do Antigo Testamento. Ele, no que concerne a cronologia, ele está ali na era patriarcal de Gênesis, mas no que concerne a ser escrito, ele possivelmente foi o primeiro livro a ser escrito. Então nós já consideramos a implicação disso. E até nisso é interessante, porque quando nós olhamos para o Novo Testamento,
possivelmente a Epístola de Tiago também foi o primeiro livro a ser escrito, ou epístola a ser escrita do Novo Testamento. Então já veja essa primeira conexão que há. No Antigo Testamento, possivelmente Jó foi o primeiro a ser escrito. E no Novo Testamento, possivelmente, Tiago foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Então essa já é uma primeira conexão muito interessante. E, como já disse, todo o conteúdo, é conectado entre Jó e Tiago também. E outro ponto importante também, eu vou colocar algumas coisas gerais, irmãos vão considerando o que desejarem, mas outro ponto importante também é que esses dois escritos, tanto Jó como Tiago, eles encontraram uma tremenda dificuldade de compreensão ao longo da história da igreja. Por exemplo, a respeito de Jó, a maioria das considerações a respeito desse livro giraram em torno do sofrimento do justo. Se os irmãos pegarem os autores aí, aqueles até mesmo de grande envergadura espiritual, os irmãos verão que quase todos eles ficaram ali em torno do sofrimento do justo, como se essa fosse a chave para a compreensão do livro. Mas o Senhor, com sua revelação progressiva e depositando luz no seu corpo, Ele nos mostrou que, na verdade, a chave para o livro de Jó não está no sofrimento do justo, mas na plena filiação ou na maturidade espiritual. Então, quando nós compreendemos que Deus tem um propósito definido, o livro de Jó ele se abre diante de nós. Então, perceba que há uma tremenda dificuldade, houve uma tremenda dificuldade na história da igreja para compreender o livro de Jó. Irmãos, eu estou dizendo que estamos falando no máximo do século passado, que o livro de Jó recebeu verdadeira luz, estou dizendo mais profunda, onde pudemos compreender mais plenamente esse livro. Recentemente, eu vou chegar por que isso é importante, porque eu estou construindo isso com os irmãos. Com relação à Epístola de Tiago, é a mesma coisa, irmão. Muita confusão também foi gerada, até mesmo por irmãos de peso, como por exemplo Martinho Lutero, que chegou a chamar essa epístola de uma epístola de palha. Essa é uma afirmação muito forte de um homem que foi tremendamente usado por Deus na história da igreja, como foi Martinho Lutero, mas também ele não compreendeu a mensagem de Tiago. Então veja que a revelação do Senhor ela é progressiva, Então, como nós veremos, irmãos, na medida que nós entrarmos na epístola de Tiago, Martinho Lutero ele estava completamente equivocado a respeito dessa afirmação. Foi um tremendo homem de Deus, mas quando ele afirmou que Tiago era uma epístola de palha, ele estava completamente equivocado. Essa epístola de Tiago, assim como todo o restante da palavra, ela é totalmente inspirada por Deus. E por isso ela não é epístola de palha, ela é uma epístola de ouro. Então é isso que nós veremos na medida que nós formos considerando Tiago. E, irmãos, nós nos enganamos quando nós achamos, porque nós já citamos essa questão de Martinho Lutero, mas nós nos enganamos quando achamos que foi somente ele que se equivocou no que concerne ao conteúdo dessa epístola. Muitos outros homens de Deus que foram tremendamente usados por Deus não obtiveram verdadeira luz a respeito dessa epístola. Para os irmãos terem noção, há um irmão chamado William Graham Scruggs, e esse irmão que acabei de citar, ele foi um dos maiores eruditos da história da igreja, estudou as escrituras de uma maneira profunda. Inclusive ele escreveu uma obra chamada O Descortinar do Drama da Redenção, que inclusive nós temos em português, uma obra que aqueles que conhecem é fenomenal, tremenda. Mas esse irmão disse o seguinte a respeito da epístola de Tiago, preste atenção, abre aspas: deve estar claro também que Tiago não tem um único assunto, como acontece com a maior parte das epístolas.
e sim uma dúzia de temas tratados de forma separada. E ele termina dizendo assim: este fato torna difícil a análise. Então nós estamos falando de um dos maiores eruditos da história da igreja, que disse, parafraseando para os irmãos entenderem, que Tiago ele é um apanhado de temas sem conexões, e que isso torna a epístola de Tiago muito difícil de ser compreendido, de ser analisado. Irmãos, é um irmão de muito peso espiritual, né? Mas ele também estava enganado. Mas graças a Deus, há uma linha de revelação ao longo da história da igreja. Primeiro, as verdades fundamentais foram resgatadas, e não poderia ser diferente. O Senhor ele veio resgatando as verdades fundamentais ao longo da história da igreja, e talvez até mesmo por isso Martinho Lutero teve tanta dificuldade de compreender Tiago, porque a ênfase de Martinho Lutero era a justificação. Então todo o contexto e a ênfase do Espírito naquela época era a justificação. E então, ao se debater com Tiago, se encontrar com Tiago que fala de obras, que fala de aspectos de recompensa, Lutero não poderia alcançar naquele momento. Mas graças a Deus, há uma linha progressiva de desenvolvimento e de progresso ao longo da história. E isso explica, irmãos, por que a epístola de Tiago ela tem sido aberta pelo Espírito apenas nesses últimos dias também, assim como o livro de Jó. Então o livro de Jó, no que concerne a uma luz mais profunda, nós estamos falando do século passado para cá, e se os irmãos estudarem também verão que o mesmo acontece com a epístola de Tiago. Então veja que há uma harmonia em todos os sentidos do livro de Jó com a epístola de Tiago. Então, se o Senhor permitir, irmãos, nós veremos que esse precioso escrito, ele não é um amontoado de temas sem conexões. Há uma linha clara do Espírito nessa porção, e rogamos ao Senhor, né, irmãos? Com humildade nos aproximamos, para que o Senhor possa nos dar verdadeira luz a respeito dessa epístola. Se o Senhor tem nos dado essa palavra nesse momento, irmãos, por isso que eu iniciei trazendo esses detalhes para os irmãos, é porque há uma urgência do Espírito pela hora que nós estamos vivendo. No que concerne a linha de revelação, nós estamos no estágio final. Por isso, vai alta noite e vem chegando o grande dia. É por isso que o Espírito tem aberto para nós temas que estão ligados com a vinda do Senhor Jesus. Então não perca isso. Irmãos, se mantenham firmes. Agora é o momento de erguermos os olhos e olharmos para o amado dos nossos corações. Ele está vindo. Não baixe a guarda, não desanime. Cuidado com as preocupações deste mundo, com os cuidado com o mundo e com as coisas que estão no mundo nos envolvendo. Muita distração, barulho e ruído virá. Como diz o irmão, chocalhos para todos os lados. Agora é a hora de fixarmos os olhos e aguardarmos o nosso Senhor. Então, irmãos, eu creio que se o Senhor tem nos dado a possibilidade de vermos isso, é porque há uma urgência sim no que concerne a vinda do Senhor. E agora, por fim, antes de colocar algumas notas a respeito de Tiago mesmo, eu queria dizer um ponto mais. Se há uma linha de progresso e de revelação ao longo da história da igreja, há também uma linha de progresso e revelação no que concerne ao nosso caminhar juntos aqui como comunidade. E por que isso é importante, irmãos? Porque o Senhor fez o mesmo movimento conosco quanto comunidade. Ele colocou primeiro os fundamentos e esclareceu esses assuntos e essas verdades fundamentais para nós. E graças a Deus por isso, porque é devido à base que o Senhor tem colocado ao longo desses anos que nós estamos aqui, é que nós podemos ver a epístola de Tiago. Sem aquilo que foi colocado até hoje, nós encontraríamos dificuldade. Sabe por que eu estou dizendo isso? Valorizemos o que o Senhor nos tem dado. Se nós temos podido ver Tiago, é porque houve um trabalho do Espírito preparando o terreno
para poder plantar a semente da palavra em um terreno fértil. Sem os fundamentos terem sido colocados, possivelmente, irmãos, nós nem estaríamos estudando Tiago. Estou dizendo isso com ousadia diante do Senhor, porque o Senhor, Ele preparou-nos para este momento. Então talvez o Senhor nem nos daria essa porção neste momento, porque Ele é o mordomo fiel. Ele é aquele que sabe dar o alimento certo, no momento certo, na quantidade certa. Então, se nós temos podido ver Tiago agora, é porque o Senhor nos preparou e tem podido nos dar isso agora. Então veja que isso é algo muito importante. Irmãos, agora eu vou dizer algo muito pessoal aqui. Nós estamos em poucos. Nós estamos em poucos. E o Senhor tem feito um movimento de fechamento, por exemplo, do livro de Jó, com poucos, e iniciando um movimento em Tiago, com poucos. Isso certamente diz algo a respeito dos nossos dias também. Então, permaneça firme, permaneça firme. Então, irmãos, com relação à nossa meditação a respeito de Tiago, nós vamos dar o seguinte tema geral, então, para os nossos estudos, a respeito de Tiago. Então, é um tema que irá, então, conduzir toda a nossa meditação. Depois nós colocaremos mais divisões na medida que formos considerando a epístola, mas o tema que nós vamos dar é o seguinte: Tiago, 2 pontos, provação, maturidade e reino. Essas três palavras resumem a epístola de Tiago: provação, maturidade e reino. A respeito desse título que acabei de dar, eu gostaria de ler uma frase a respeito desse tema, que não será possível os irmãos anotarem, já que nós estamos procurando então caminhar um pouco mais, mas ficará registrado no áudio, e eu encorajo os irmãos a reverem, porque isso que nós estamos fazendo hoje são os fundamentos para considerarmos Tiago. Então é muito importante o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos colocando a base para toda a consideração de Tiago. Então eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção mesmo e tivessem um carinho muito grande revisitando isso também, para que nós possamos ter mais clareza quando entrarmos na epístola de Tiago. Então eu vou ler a seguinte frase assim, sobre esse tema: a provação nos dá a oportunidade de negar a nós mesmos, visando a salvação das nossas almas. A prova da nossa fé produz perseverança que, por sua vez, tem de ser constante e indesviável, a fim de alcançarmos a maturidade, sermos completos e em nada deficientes. Em outras palavras, o caráter do Senhor Jesus será formado em nós, seremos moldados na mesma imagem do Filho primogênito. Esse é o alvo que o Senhor tem para cada um dos seus filhos, e seu propósito eterno só poderá ser cumprido quando este alvo for alcançado. Todo aquele que coopera com o Espírito Santo na realização dessa tarefa celestial é considerado bem-aventurado, porque suportou a provação e, depois de provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago 1,12, e termina assim. Preste atenção nessa frase final: nem todos os justificados pela fé receberão coroas para reinar. É assim que eu gostaria de terminar essa frase. Nem todos os justificados pela fé receberão coroas para reinar. Esse assunto será amplamente abordado por nós na medida que formos considerando Tiago, mas como disse, eu preciso colocar algumas coisas. Quando nós vamos para o Novo Testamento, irmãos, nós temos pelo menos, alguns irmãos veem 5, eu particularmente vi 4, pelas minhas pesquisas e tudo mais. Então eu vou colocar as 5, mais uma os irmãos considerem, porque é a que eu particularmente não vi como os irmãos que considerei. O Novo Testamento menciona 5 tipos de coroas. Isso é importante para aqueles que quiserem anotar. Pode anotar só as referências, talvez, dos textos, que vai facilitar, na anotação. O Novo Testamento, então, ele vai mencionar 5 tipos de coroa. A primeira coroa é a coroa incorruptível.
Isso está em 1 Coríntios 9, 25. Gostaria que os irmãos fossem comigo. 1 Coríntios 9, 25. Não vou abordar o contexto por hora, porque nós faremos isso em um outro momento, irmãos. Então, vou só ler o verso mesmo. 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então aqui Paulo está falando da coroa incorruptível. A segunda coroa, que é justamente essa que eu não vi, como os irmãos que estive considerando, está em Filipenses 4:1, que é a coroa da alegria, conforme alguns colocam. Mas eu não vi nesse texto uma projeção futura de algo a ser recebido, mas como aqueles irmãos então filipenses, sendo como que a coroa de Paulo. Mas fica aí também para os irmãos considerarem. Diz assim, Filipenses 4:1: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Está vendo? Essa alegria e coroa, alguns irmãos colocam como sendo coroa da alegria, mas consultando mesmo nos originais, e eu não consigo enxergar dessa forma, eu vejo como coisas diferentes. Mas fica aí o registro. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Terceira coroa, a coroa da justiça. Isso está em 2 Timóteo 4:8. Podem ir comigo também, irmãos. 2 Timóteo 4:8. Diz assim: Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, graças a Deus por essa expressão final, né? Mas também a todos quantos amam a sua vinda. Esse verso me impacta muito, irmãos, porque Paulo ainda em vida, ele tinha certeza que receberia uma coroa. Isso me impacta muito, porque é o único personagem das Escrituras que nós vemos falando com tal ousadia, né? Tendo como certeza da coroa que ele receberia da parte do Senhor. Então esse verso me impacta muito. Nós temos a promessa também nas 7 cartas também, de que, não me recordo qual igreja, mas que ela poderia perder a coroa, né? Quarta coroa então, coroa da vida, justamente Tiago 1:12. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Está vendo? Uma das palavras do nosso tema. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E a quinta e última coroa é a coroa da glória. Isso está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Contexto aqui ministerial, né? Falando dos presbíteros. Mas aqui também há uma promessa maravilhosa, que diz assim, 1 Pedro 5,4: Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então nós temos essas 5 coroas mencionadas. Se os irmãos consultarem e fizerem uma pesquisa, verão que há muitos outros textos que falam de coroa, que vai aparecer coroa. Inclusive no Apocalipse nós temos coroas de ouros, ou muitas outras coroas, mas que estão ligadas a uma promessa, né, aos vencedores, aqueles que forem fiéis ao Senhor. Então nós temos esses tipos de coroas mencionados. Por que eu estou citando isso? Porque essas coroas representam justamente a porção dobrada que Jó recebeu, né? E que em outros momentos então nós vamos entrar em mais detalhes.
Estou colocando notas gerais da epístola. Então essas coroas é justamente a porção dobrada que Jó recebeu lá e que nós tocamos algumas coisas e que veremos com mais detalhes depois. Então, se os irmãos agora, apenas para efeito de se organizarem, podem colocar notas gerais, que eu vou colocar 2 notas gerais então, para nós considerarmos nessa noite. Vou procurar fazer só isso também. Então, a primeira nota que nós precisamos ter bem claro a respeito da epístola de Tiago é que todo o contexto da epístola de Tiago gira em torno da salvação da alma. Isso é extremamente importante. Toda a epístola de Tiago, ela gira em torno da salvação da alma. Então, irmãos, como nós já citamos em outros momentos aqui, isso aqui não é novo, né? Mas nós precisamos ter bem colocado isso, como disse, como fundamento para nós estudarmos Tiago. O termo salvação é um termo muito abrangente nas Escrituras. Quando nós vamos a Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 4, ali vai aparecer uma expressão muito significativa, que é uma tão grande salvação. Então veja que a salvação é algo abrangente, né? Uma tão grande salvação. E para efeito de compreendermos o que significa essa tão grande salvação, nós podemos dividi-la em 3 tempos. Isso nós já ouvimos aqui muitas vezes. Então veja como os fundamentos já têm sido bem colocados no nosso meio. Graças a Deus por isso. Então a salvação ela pode ser dividida em 3 tempos. É uma única salvação. São 3 salvações diferentes, né? Mas como que em 3 etapas. Então a salvação no que concerne ao passado, ao presente e ao futuro. No que concerne ao passado, fala da salvação então do nosso espírito, que acontece quando nós nascemos de novo. E poderíamos resumir em uma palavra a regeneração, né? Aponta para o novo nascimento. E eu gostaria então a respeito dessa etapa, vamos assim dizer, da salvação, colocar um texto para nós podermos compreender à luz das Escrituras. Há muitos textos, mas eu vou procurar colocar um texto em cada etapa então da salvação. Então vamos a 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 a 12. No que concerne então a salvação no passado, a salvação do nosso espírito. Segundo Timóteo, capítulo 1, versos 8 a 12. Olha o que Paulo, escrevendo a Timóteo, vai nos dizer. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha agora que está no passado. Que nos salvou, está vendo? Está falando de uma salvação passada, que já aconteceu, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então note essa expressão, nos salvou. Aponta para algo que já aconteceu no passado, e quando os irmãos abordam então essa salvação no passado, verão que ela está ligada ao Espírito, né? Então, a segunda etapa da salvação no que concerne ao presente é a salvação da nossa alma, que acontece justamente durante a nossa peregrinação, usando então a linguagem das jornadas, né? A salvação da nossa alma é essa salvação que acontece durante a nossa peregrinação, o nosso jornadear aqui com o Senhor.
E ela poderia ser resumida também em uma palavra, que é a santificação, né? Então, a salvação passada é a salvação do espírito, a salvação do presente é a salvação da alma. E é nesse contexto, então, da salvação no presente, a salvação da alma, a santificação, é que está, então, o conteúdo de Tiago. Isso é muito importante, irmãos. Vamos colocando essas peças no quebra-cabeça que depois fará muito sentido. Então, vamos a um texto também, 1 Pedro 1,9. 1 Pedro 1,9. Obtendo o fim da vossa fé, e a expressão muito clara aí, a salvação da vossa alma. Agora não está falando daquela salvação passada, está falando de uma salvação presente da alma, né? E então a terceira etapa dessa tão grande salvação é a salvação no futuro, que é a salvação do nosso corpo. E essa salvação ela acontece no arrebatamento ou na ressurreição de entre os mortos. E Romanos vai dizer que essa salvação futura do corpo é a redenção do corpo. Então nós temos a regeneração do espírito, a santificação da alma e a redenção do corpo. E para esse então, muito claro, talvez alguns até lembram, Romanos capítulo 8, verso 23. Os irmãos podem ir comigo também. Romanos 8, 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, fechando todo o quadro, essa tão grande salvação de Hebreus, capítulo 2, ela é uma salvação que pode ser dividida em 3 tempos, passado, presente e futuro. É a salvação do espírito, da alma e do corpo, é a regeneração, é a santificação e é a redenção, certo? Claro assim, depois quando os irmãos tomarem o áudio, tenho certeza que ficará claro. Mas irmãos, muita confusão foi gerada entre os irmãos por não compreenderem isso que para nós parece tão simples. Mas na história isso teve, irmãos, tanta dificuldade que os irmãos não têm ideia. Até muitos hoje ainda encontram dificuldade com relação a esse assunto. E é um assunto que para nós é simples devido ao Espírito já nos está dando há tanto tempo isso. Mas, irmãos, é profundo. E tem toda uma implicação no que concerne ao entendimento da palavra. Então, a partir desses 3 tempos, nós compreendemos que Deus fez algo, Ele está fazendo algo e que Ele fará algo. E isso é a tão grande salvação. Portanto, assim como então Jó, Tiago gira em torno da salvação da alma. Ou, em outras palavras, como nós vimos em Jó, Tiago gira em torno do trabalho que o Senhor está realizando nas nossas vidas hoje. Compreende? Essa santificação, esse trabalhar do Senhor na nossa vida. Jó tem esse foco interpretativo, Tiago também vai na mesma luz. Então veja como são escritos que estão relacionados. Então, em outras palavras, irmãos, assim como Jó, Tiago nos mostra como o Senhor nos conduz à maturidade espiritual. Esse é o foco também de Tiago. Então, irmãos, apenas uma nota aí, uma observação, já que eu dei nota como tema ali, né? Uma observação aqui, para depois os irmãos estudarem, porque há uma ligação também entre esses 2 escritos que irei citar. 1 Pedro também gira em torno da salvação da alma. Eu estou colocando essa nota porque há uma relação também íntima entre 1 Pedro e Tiago. Então, tanto 1 Pedro como Tiago gira em torno da salvação da alma ou da santificação. E, irmãos, talvez, os irmãos vão entender por que na medida que fomos desenrolando, talvez esse ponto que eu acabei de dizer agora
seja o principal ponto que causa dificuldade na interpretação de Tiago, de 1 Pedro e também do livro de Jó. Esse ponto que acabei de citar. Então, irmãos, vou mostrar isso na própria epístola de Tiago, que Tiago vai fazer uma diferença entre a salvação do espírito e a salvação da alma, logo no início da sua epístola. Então vamos comigo a Tiago, para os irmãos verem. Tiago capítulo 1, verso 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então isso daqui, irmãos, nos gerou, está no passado e aponta para a salvação do Espírito, tá vendo? Mas Tiago agora no versículo 21 do mesmo capítulo, ele vai falar da salvação da alma. Olha comigo no versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Está vendo a diferença clara aqui, irmãos? Nos gerou e aqui para salvar, através do acolhimento da palavra. Então veja que no que concerne a salvação da alma, há uma responsabilidade implícita. Perceberam isso? Então, a salvação do Espírito, ela é totalmente de graça. Mas a salvação da alma, ela tem um preço a ser pago. Isso é muito importante, porque isso abre para nós a epístola de Tiago. Então, a salvação do Espírito é graça. Agora, a salvação da alma, ela tem um preço a ser pago. E qual é o preço? O preço é: nós precisamos negar a nós mesmos. E isso exige, irmão, sim, muita disposição para sofrer. Então essa é a chave para a salvação do tempo presente, a salvação da alma. E aqui, irmãos, graças a Deus também fico muito feliz. Nós já ouvimos isso em outro momento que vou dizer agora, mas eu vou relembrar os irmãos. As 4 áreas onde a cruz precisa atuar nas nossas vidas. Porque aí há uma chave sim no que concerne a transformação da nossa alma, a salvação do tempo presente. Então, os irmãos que estão anotando podem colocar, né? As 4 áreas onde a cruz precisa atuar nas nossas vidas. A primeira área está em Mateus capítulo 10, versos 34 a 39. E ali vai nos mostrar, eu não vou ler os textos, irmãos, para nós podermos caminhar um pouco mais. Ali vai nos mostrar que o trabalho da cruz precisa atuar nas nossas afeições naturais. Essa é a primeira área aonde a cruz precisa atuar, né? A segunda área está em Mateus capítulo 16, versos 21 a 25. E então, essa segunda área é a cruz atuando na nossa autopiedade. Terceiro lugar onde a cruz precisa atuar está em Lucas capítulo 17, versos 20 a 33. E lá vai nos mostrar que a cruz precisa atuar no nosso amor ao mundo. E a quarto e último aspecto do trabalhar do Senhor nas nossas vidas, do trabalho da cruz, está em João capítulo 12, versos 20 a 25. E ali, quando os irmãos lerem o texto, vai nos mostrar que a cruz precisa atuar na nossa busca por glória pessoal. Então, apenas repetindo para formarmos o quadro. Mateus 10, a cruz atuando nas afeições naturais. Mateus 16, a cruz atuando na nossa autopiedade. Lucas 17, a cruz atuando no nosso amor ao mundo. E João capítulo 12, a cruz atuando na nossa busca por glória pessoal. Irmãos,
essas são chaves preciosas no que concerne a salvação do tempo presente. É aí que a cruz vai atuar. Ela vai atuar aí. Ela vai te propor isso. Se alguém quiser, ela vai propor. É o caminho da cruz que deve ser trilhado por todos nós. Então veja que, no que concerne a salvação da alma, repito, há uma responsabilidade implícita, que acarretará em consequências, vamos assim dizer. A salvação, ela se concretizará plenamente, mas haverá implicações no que concerne a esse tempo presente, onde nós temos responsabilidades, irmãos. E é justamente isso que Tiago vai abrir para nós de uma maneira tão esclarecedora. E aqui também quero colocar uma observação importante, após ter colocado esses textos. No grego, a palavra espírito, se os irmãos não conseguirem anotar tudo, depois podem tomar o áudio. No grego, a palavra espírito, ela é pneuma. No grego é pneuma, espírito. E a palavra alma é diferente, é psique. Isso parece uma coisa que não tem importância, mas tem muita importância. Por quê, irmãos? Muitas vezes na nossa tradução, os irmãos não encontrarão uma diferença precisa, falando sobre alma, certo? Ou sobre espírito. Muitas vezes, por exemplo, a palavra alma, que no grego é psique, vai ser traduzida por vida. Isso é muito importante. No próprio contexto desses textos que eu citei para os irmãos, lá vai aparecer a palavra vida. Só que no grego deveria, ou para o nosso tradutor deveria estar vida da alma, para ficar mais claro. Certo? Então há essa diferença clara no grego entre espírito e alma. E as passagens que implicam em responsabilidade sempre tocarão na questão da salvação da alma do tempo presente. Como, por exemplo, essas passagens que citei a respeito das 4 áreas onde a cruz precisa atuar nas nossas vidas. Então, deixa essa anotação também, porque é importante, que quando os irmãos forem a esse texto e ver a palavra vida, podem fazer um sublinhar aí, colocar na frente, vida da alma, para os irmãos não esquecerem que está se referindo à salvação do tempo presente. Isso vai ajudar na compreensão dos irmãos também. E a respeito dessa nota, veja o que Apocalipse 12 vai dizer, irmãos. Apocalipse 12, 11. Aqui também nós temos mais um exemplo de um texto que não vai aparecer a palavra alma, vai aparecer como vida. Então olha o que diz aí, Apocalipse 12, 11. Um capítulo tremendo, né, irmãos? Do filho varão. Vamos ler apenas o versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face da morte, não amaram a própria, está vendo a palavra aí? Vida. A palavra aí é psique, é a vida da alma. Então veja que há implícito, irmãos, essa responsabilidade, esse negar a si mesmo, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, não se autopreservaram, que é uma das marcas do eu, a autopreservação. Compreende o que eu estou querendo dizer? Então veja que há uma responsabilidade colocada no que concerne essa salvação do tempo presente. E a segunda, então, e última nota, para nós finalizarmos hoje, irmãos, eu vou procurar fazer isso bem devagar mesmo, para que nós possamos caminhar e compreender bem o que Tiago deseja nos falar. A segunda nota é a seguinte: Tiago tem como foco o reino, e não a vida eterna que é pela graça mediante a fé. Então, Tiago tem como foco o reino, e não a vida eterna que é pela graça mediante a fé. Irmãos, novamente quero dizer uma coisa: ao longo da história da igreja, o que causou tanta dificuldade na compreensão de Tiago também foi esse ponto que acabei de citar. Tiago não tem como foco a vida eterna que é dada por graça mediante a fé. Tiago tem como foco o reino. E quando nós abordamos Tiago como foco, tendo foco no reino, as obras, por exemplo, elas se encaixam no seu devido lugar.
Agora, se nós compreendemos Tiago à luz da vida eterna, nós podemos achar que há uma contradição entre os escritos paulinos, por exemplo, e os escritos de Tiago. Mas não é isso, irmãos. Pelo contrário, eles se complementam. Tiago, ele aborda um assunto de maneira profunda que Paulo, por exemplo, não fez em Romanos, de maneira profunda no que concerne a reino. Então veja que a Bíblia nunca se contradiz, irmãos. Nunca se contradiz. Pelo contrário, ela sempre se complementa. Ela sempre lança à luz uma parte na outra. Então, qual é o fundamento para nós compreendermos a Epístola de Tiago? É termos bem claro os outros escritos do Novo Testamento. Por exemplo, Romanos. Nós precisamos ter claro o Evangelho de Deus antes de entrarmos em Tiago. Então, graças a Deus, o Senhor fez isso conosco ao longo desse tempo. Estudamos até mesmo um livro chamado O Evangelho de Deus, de Watmani, que colocou muitas dessas coisas que nós vamos ver aqui. E então, irmãos, talvez é exatamente por esse ponto que estou dizendo agora que Lutero encontrou tanta dificuldade. Porque Lutero ficava lá na justificação, pela graça, e ele não conseguia encaixar a Epístola de Tiago dentro do seu entendimento, vamos assim dizer. Mas o Senhor estava resgatando as verdades, até que chegasse no momento onde nós estamos vivendo hoje. Então, a Bíblia é clara, irmãos. Creio que não há dúvida em nenhum de nós aqui, graças a Deus por isso. A Bíblia ela é bem clara em nos afirmar que a vida eterna ela é dada gratuitamente, sem qualquer tipo de obra. Gratuitamente, sem qualquer tipo de obra. Isso aí os irmãos podem ver, vou deixar alguns textos. Em Romanos 4, de 1 a 4. Em Efésios 2, 8. E o último texto eu vou ler com os irmãos. Abram comigo em Romanos 6, 23. Que esse texto de Romanos, mais claro que ele, é impossível, né? Para nos mostrar que a salvação, a vida eterna, ela é por graça. Romanos 6, 23. Olha o que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais claro que isso, irmãos? É o dom gratuito de Deus. Quando vocês forem nesses outros textos de Romanos 4 e de Efésios 2 também vai deixar isso bem claro, mas eu creio que no que concerne a isso, esse fundamento está bem colocado no nosso meio. Então, irmãos, a vida eterna ela é dada gratuitamente. E no céu, na consumação de quando todas as coisas estiverem consumadas, não haverá diferenças e recompensas entre os filhos de Deus. Mas no reino parece que haverá sim diferenças. E é justamente nessas diferenças de galardão e recompensa que Tiago foca. Então Tiago está ligado ao reino e não à vida eterna. Por isso que nós colocamos o termo provação. Veja que é uma sequência. Provação conduz à maturidade, conduz ao reino. Está vendo? Conseguiram ver isso, né? Provação, maturidade e reino. Quando nós formos estudar a Epístola de Tiago, entrando no texto, os irmãos vão ver que essa é a sequência apresentada. Provação, maturidade e reino. Vai a Jó e os irmãos vão ver a mesma coisa. Jó foi provado, depois de um bom tempo aprovado e foi conduzido à maturidade, e o que ele recebeu? A porção dobrada. Compreenderam, irmãos? Então, a provação ela é algo... Depois nós vamos fazer essa diferença entre provação e tentação. Nós vamos fazer isso tudo. Mas a provação é o Senhor dispondo meios de tratar seus filhos. E quando aprovados, porque a aprovação em si ela é neutra, vamos assim dizer. Ela vem sobre nossas vidas. Nós podemos ser aprovados ou reprovados. Lembra que Paulo em 1 Coríntios capítulo 9 ele vai falar sobre ser desqualificado? Então, essa questão, irmãos, de ser provado, nós podemos ser aprovado ou reprovado. Aqueles que forem aprovados avançarão em maturidade e reinarão com o Senhor com uma diferença sim no reino. Irmãos, penso que no que concerne a minha cabeça,
né, ponderando isso, o Senhor, Ele é muito justo, Ele é tremendo, porque, irmãos, imagine se Ele colocasse todos no mesmo saco, vamos colocar assim. Imagina, irmãos, aquele filho que viveu de qualquer maneira, do jeito que quis, não foi responsável, fez o que quis da vida dele, não negou a si mesmo. Não, você pode sentar aqui no trono, você vai reinar comigo. E aquele que viveu em obediência, em fidelidade ao Senhor, avançando na luz que estava recebendo do Senhor, sendo fiel àquilo, não é quantidade de luz, é a fidelidade à luz que está tendo. Esse filho, irmão, ser colocado na mesma forma no que concerne ao reino. Então veja que até nisso o Senhor é perfeito, Ele é justo, e Ele dará assim uma justa medida quando o reino vier. Então, no que concerne a consumação de todas as coisas, não haverá diferença. Tudo estará consumado, o pleno propósito de Deus sendo visto por todo o universo. Não haverá diferença. Mas no que compete, e muitos irmãos negam o reino, negligenciam, acham que é pouca importância. Nós não precisamos nem falar sobre isso. Irmãos, são 1000 anos. Quando o Senhor, Ele vai vir nessa terra e Ele vai governar essa terra com os seus vencedores. E é nesse período que a recompensa vai ser concedida. Você acha mesmo que isso é um assunto de pouca importância, irmãos? Inevitavelmente o reino está vindo. E aí? Você não vai poder pular, não quero participar do reino não, Senhor. Irmãos, não terá isso. O Senhor virá e Ele governará com os seus vencedores. E nesse período haverá diferença, sim, de recompensa, de galardão da parte do Senhor, ou a recompensa da herança, né? Como temos visto. Então, sem essa compreensão, irmãos, desse segundo ponto, nós ficamos perdidos quando Tiago toca em obras e outros assuntos relacionados. Fica impossível compreendermos se nós não tivermos bem definidos esses pontos, né? Então, irmãos, finalizo aqui, porque já é material para bastante consideração para os irmãos, até um próximo momento em torno dessa epístola. Possivelmente vou colocar mais algumas notas ainda, de maneira geral, antes de entrar, e que o Senhor possa falar a todos nós. Irmãos, é um privilégio e uma responsabilidade tremenda nós podermos estudar essa epístola. Acredite nisso que estou dizendo para os irmãos, tá? Tenho algum tempo já lido e considerado essa epístola, irmãos, é muito precioso, vai nos ajudar muito, assim como ajudou Jó, nos ajudou muito, Tiago também, assim como as jornadas, a contemplação do eterno propósito. Irmãos, são palavras pontuais, é a palavra do Senhor para o tempo do fim, não se engane. Então, o Senhor tem urgência, Ele tem expectativa, Ele está caminhando para a consumação do seu propósito. A pergunta é, estamos nós cooperando com Ele? Essa é a pergunta. Já somos filhos, graças a Deus por isso, mas estamos cooperando com aquilo que está no coração de Deus? O desafio do nosso tempo é vivermos vidas para nós mesmos. Há muitos alheios até mesmo no que concerne a saber que Deus tem um propósito. Graças a Deus isso tem chegado até nós. E nós sabemos sim que há um propósito que governa o coração, que governa as ações do Senhor conosco. Isso para nós, irmãos, é algo tão tremendo. Só isso já era motivo de nós nos achegarmos aqui no domingo à noite e nos ajoelharmos em torno da mesa. Só de sabermos que Deus tem um propósito para o qual nós somos chamados a cooperar. Que Deus continue falando a todos os irmãos. Me perdoe talvez pela pressa em alguns momentos, né? Mas eu creio que o Senhor vai suprir tudo isso em nós. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa porção dessa noite. Tu és aquele que sabe dar o alimento certo, na medida certa, no tempo certo. O Senhor não falha. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir dar esse primeiro passo nessa epístola tão preciosa. Nos ajude, Senhor. Fale ao nosso coração. Amplie esses poucos pontos que vimos nessa noite. Traga cada vez mais luz, Senhor. Obrigado por teu falar pontual. Graças a Deus, graças ao Senhor pela hora que nós estamos vivendo. A nossa salvação está mais próxima. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.